O príncipe Harry não poupou detalhes íntimos da sua vida no livro O que Sobra, com as suas milhões de páginas de coisas que a gente, nem todos, né, que a gente queria saber. Dentre essas revelações aí que ele fez, o Harry falou sobre algumas das suas ex-namoradas. Todo mundo sabe também que na juventude, né, o príncipe Harry não era assim exatamente um exemplo de pessoa e deu muito trabalho para sua saudosa vovó, a eterna rainha Betinha. Várias mulheres foram apontadas ao longo do tempo como supostas peguetes aí, mas no livro ele fala especificamente de 3 com quem ele de fato se relacionou. Vamos relembrar aqui quem foram essas beldades e o que aconteceu com elas. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Começando por Chelsea Davis, que acho que foi o seu relacionamento mais longo, né? Antes da Meghan. Eles ficaram juntos de 2004 até 2010. No livro Que Sobra, o Harry até deixa bem claro o impacto que a Chelsea teve na vida dele, já que aparentemente ela foi ali a primeira pessoa, né, que não se interessou pelo título de príncipe, mas pelo Harry em si. Tudo começou no ano de 2004, na cidade do Cabo, onde o Harry estava passando ali o ano sabático, né, quando ele meio que esbarrou com a Chelsea, que era uma jovem que vivia por lá. Ela morou um tempo na Inglaterra e aí se mudou para a África do Sul para poder estudar filosofia e política e economia na Universidade da Cidade do Cabo. No livro, ele diz que se lembra que ela era mesmo bem diferente, né? E aí escreveu o seguinte, abre aspas: ao contrário da maioria das pessoas que eu conhecia, ela parecia não se importar com aparência, propriedades e família real, fecha aspas. No princípio, as coisas funcionaram bem, né? A Chelsea, ela foi no aniversário de 60 anos do, na época, príncipe Charles e hoje rei Carluxo, e foi até apresentada à rainha também, né? O Harry salientou no livro que ela era um espírito livre, era uma pessoa aventureira, né? Ela gostava de usar as roupas dela, não tava nem aí pra opinião dos outros, gostava de beber, de se divertir, não se importava mesmo, tava nem aí, né? Era vida louca. Esse relacionamento começou mais ou menos na época também em que o William e a Kate engataram um namoro de vez. E aí o Harry estava feliz com a possibilidade de talvez ter uma namorada ali para poder sair em double dates, né, encontros duplos com os dois. Só que no minuto em que esse relacionamento se tornou público, aí, minha filha, as coisas mudaram completamente. A Chelsea, ela passou a ter cada passo vigiado pela imprensa e as coisas fugiram completamente do controle. Os paparazzi, eles seguiam o Harry para todo lado, obviamente, e passaram a fazer a mesma coisa com a Chelsea também, né? Então, onde ela andava, era seguida. E uma vez chegou até a encontrar um GPS que colocaram no carro dela. A Chelsea ligou pro Harry para poder contar, né, que estavam perseguindo, tá tudo meio fora do normal. E aí os dois resolveram fazer meio que uma varredura ali no carro e foi assim que eles encontraram o dispositivo colado lá, né, meio que escondido ali. Nem o amor todo que eles tinham um pelo outro e o fato também do primeiro beijo ter acontecido sob o brilho das estrelas foram suficientes para poder manter o relacionamento. E aí, em 2010, depois de muitas idas e vindas, eles acabaram, né, sentaram ali para conversar e decidiram que seria melhor terminar. A Chelsea, de fato, é uma pessoa muito discreta e ela manteve a história deles também toda em segredo nessa época aí. Quase não se sabe fofoca sobre o namoro dos dois. Em uma raríssima entrevista ao The Times, ela até contou que ela não conseguia acompanhar o ritmo de ser vigiada, principalmente quando eles viraram o foco dos tabloides, abre aspas. Eu achava difícil demais, não dava pra mim. Eu era jovem, estava tentando ser uma jovem normal e aquilo era horrível, fecha aspas. O Harry, ele disse que aceitou bem e que entendeu também a escolha dela, né, óbvio. Em 2011, eles se reencontraram no casamento da Kate e do William. Na verdade, a Chelsea, ela tem acesso à família real até hoje. Só pra vocês terem uma ideia, né? Inclusive, tá em tudo quanto é evento aí da família. Os dois decidiram se manter amigos também. Até hoje eles são amigos. Ela foi no casamento dele com a Meghan Markle. Dizem que a princesa Pinóquio convive muito bem com ela também e ficou bem tranquila de saber que ela estava lá no topo da lista de convidados. A Chelsea, atualmente, ela tem 37 anos e é uma empresária. Ela é dona de uma marca de joias e de uma empresa de turismo também. Em janeiro de 2022,
A Chelsea teve um bebê e se casou com o pai da criança, que é o Sam Cutmer Scott, que é irmão, né, do ator Jack Cutmer Scott. Entre as idas e vindas do Harry com a Chelsea, ele teve também um outro relacionamento mais curto, né? Só que eu acho assim que vale a pena da gente mencionar aqui, já que, né, ele citou aí esse relacionamento também lá no livro, que é a inglesa Caroline Fleck, ex-apresentadora do X Factor e do Love Island UK. Aliás, o fato dele mencionar a Carol não caiu muito bem. O Harry e a Caroline, eles se conheceram em 2009, por meio de uma amiga em comum. E aí ele explicou no livro que os dois estavam fugindo da atenção da imprensa na época. Então, assim, eles acabaram meio que seguindo caminhos diferentes por conta disso, né? Pois é, ele descreveu a Caroline como engraçada, como fofa, muito legal. Disse que eles só saíram em um encontro depois dele ter terminado com a Chelsea, mas que ele tinha boas memórias. O Harry disse que não sabia muito bem quem ela era, ainda que naquela época ela já fosse uma apresentadora famosa, né? Na TV paga. Ele falou que eles se viam às vezes, mas não se sentiam mais livres, e aí o relacionamento foi contaminado quando alguém da imprensa acabou descobrindo, né? E aí eles decidiram, óbvio, que era melhor cada um seguir o seu caminho, né? Não se encontrarem mais, abre aspas. Isso desencadeou um frenesi. Em questão de horas, uma horda de jornalistas estava acampada do lado de fora da casa dos pais de Fleck, né? Que é a Carol. Das casas de seus amigos e da casa da sua avó, fecha aspas. Só que na época ele se referiu a ela como um pouco rústica, né? Porque parece que a Carol tinha trabalhado numa fábrica e aquilo ali meio que pegou, né? A Carol também escreveu uma biografia, isso em 2014, e aí mencionou como ela se sentiu em relação a esse apelido, que a imprensa inteira começou a chamar ela disso, né? Em uma entrevista ao Mail, ela também falou sobre o assunto, abre aspas. Uma vez que a história saiu no noticiário, já era. A gente teve que parar de se ver. Eu não era mais a Caroline Fleck, apresentadora de TV. Eu era a Caroline Fleck, a Brutamontes do Harry, fecha aspas. Aqui em português não faz muito sentido o apelido lá que ele deu pra ela, né? A Carol também namorou o Harry Styles por um breve período lá em 2011. Infelizmente ela acabou tirando a própria vida aos 40 anos, em janeiro de 2020. E o Harry também comentou sobre isso aí no livro dele, abre aspas. Caroline Fleck, uma grande amiga minha, havia tirado sua vida. Pelo que parece, ela não aguentava mais. Os anos de assédio constante da imprensa a mataram. Eu me senti mal por sua família. Não posso esquecer o quanto ela sofreu por seu pecado fatal de sair comigo. Fecha aspas. O antigo empresário dela, né, o Alex Mullen, não gostou nada de ver o nome da sua cliente e amiga nessa biografia. Ele fez uma postagem no Instagram para poder falar o quanto ele achava absurdo e ridículo também a maneira como o Harry estava falando, né, sobre a Karen, achando que, nossa senhora, era o herói, né? Abre aspas. É absolutamente nojento que o príncipe Harry revele detalhes privados sobre Caroline Fleck. A maneira como a imprensa falou dela naquela época e o motivo pelo qual eles terminaram é triste e nojento. E ele trouxe de volta essa gíria já esquecida com que ela sofreu diante do público do mundo inteiro. Claro que a Caroline reagiu com humor e graça, falando na época, né? Mas por dentro ela estava magoada. Só mais uma das muitas injustiças que ela não mereceu. Fecha aspas. Depois da Chelsea e da Caroline, ele seguiu em frente e teve uma outra namorada em 2012, que foi a britânica Cressida Bonas. Ela inclusive é filha da Lady Mary Gay Curson. A Cressida, ela é atriz e modelo e fez algumas campanhas bem importantes para grifes grandes, né, como a Burberry e a Mulberry. Os dois namoraram de 2012 até 2014 e eles foram apresentados pelas primas dele, né, que são as princesas Eugene e a Beatrice, que são filhas do príncipe Andrew. A Cressida, na verdade, ela fazia parte já do círculo social, né, em volta dele. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, eles iam mesmo acabar se esbarrando. Diz o FBI, né, o Fofoca Bureau of Investigation, que a meia irmã dela, que é a Isabella, foi a causa da pequena pausa no relacionamento de Kate e William lá em 2007. A Eugene, inclusive, estudava com ela na universidade, com a Cressida, né? Na Universidade de Leeds. Na época, a Eugene ainda namorava o Jack Brooksbank, que hoje é o marido dela, e foi ele quem chamou o Harry para poder ir no encontro duplo. Na biografia, o Harry fala que ainda estava com o coração partido por conta da Chelsea, mas ele sentiu que talvez tinha alguma coisa ali rolando entre ele e a Cressida, né? Ele também contou que ela disse
que o sonho dela era ser atriz, apesar dele ter achado ela muito tímida e muito na dela também. Segundo ele, William e Kate adoravam a Cressida e sempre falavam muito bem sobre isso, né? Ele disse que chorou bastante quando ele tocou no nome da Diana, numa conversa que ele estava tendo com ela. Abre aspas. Essa foi a primeira vez que eu pude, de fato, chorar a morte da minha mãe, desde o enterro dela. Fecha aspas. Os dois, eles rapidamente engataram ali um namoro, mas eles só se viam mesmo, assim, era uma coisa bem esporádica, né? Só se viam de vez em quando, também nos fins de semana, enfim, até porque ele estava cumprindo serviço, né, no exército nessa época aí. Né? E pouco antes dele ir para o Afeganistão, teve aquela famosa também, né? Famosa e lamentável cena lá dele se divertindo em Las Vegas. O Harry foi fotografado completamente nu, numa noite de bebedeira, segurando as joias da coroa. O príncipe, ele disse que pediu desculpas na época pra Cressida por ter constrangido ela com essa história toda aí, né? Já que lá na época eles já estavam juntos e o negócio já era público. Então, pelo visto, ela acreditou nas desculpas também que ele deu pra ela, até porque eles continuaram juntos por mais um ano depois. De acordo com o InStyle, os dois pareciam ser o par perfeito, né? Com vários interesses em comum. O apelidinho que eles tinham um pro outro era Ken e Barbie. E eu vou deixar pra você, que tá vendo esse vídeo aí, julgar essa marmotice. O casal chegou ao fim depois de uma viagem que eles fizeram juntos pro Cazaquistão em março de 2014, segundo a Hello Magazine. Os rumores de um possível noivado ficaram fortes demais. E aí a Cressida se sentiu um pouco acuada com tanto assédio e atenção também que ela passou a receber. O Harry, ele disse que ficou arrasado de saber que não era ela a mulher com que ele achava que ia ficar pro resto da vida, né? Que ele de fato considerou se casar com ela, enfim. Deu pra perceber também que ele sempre foi casamenteiro, né? Meu Deus do céu. E parece que ele deu um prêmio de consolação também para todas as suas ex, porque ela também foi lá no casamento dele com a Meghan, acredite você. A Cressida se casou com um antigo namorado que ela tinha da época de faculdade, né? Casou agora em 2020. E em novembro de 2022 ela deu à luz ao primeiro filho do casal. Dado o histórico dele, eu volto a dizer que eu acho que ele é muito dependente emocional, sim. E parece até que ele já namorava, né? Já namorava ali com trauma de saber que uma hora ou outra a imprensa colocaria fim nesses relacionamentos. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.